Muito bom dia, ouvinte. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, Garça, São Paulo, Momento Espírita está sendo retransmitido neste mesmo horário pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 22 minutos em Garça, estação outono. Hoje é domingo, 26 de abril de 2026. Agradecemos sua audiência. Você assiste os programas Saúde e Espiritualidade Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no site, clicando na câmera e no Facebook, com celular, smartphone, tablet. E vamos então aos temas desta edição. Kardec mostra como o Espiritismo é aberto à verdade. Qual o limite da tolerância segundo Jesus? O que diz a doutrina espírita sobre Maria, mãe de Jesus? O orgulho do cientista deforma a verdade. Caminho de Damasco tem passes diários e grupos de estudos à noite. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Eva Miller, A Flor da Guerra. Romance mediúnico do espírito Eduardo pelo médium Celino Donizete da Silva, da editora ID. Mande um WhatsApp agora mesmo para o 14 981 05 15 35 dizendo que quer ganhar o livro. A equipe dessa edição, assistência técnica e sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio atende aos ouvintes e apresentação, Sônia Marra e Marco Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. A última produção de Allan Kardec é digna de ser lembrada neste mês em que se comemora 169 anos de Espiritismo. Qualquer pessoa, na ânsia de defender seu ponto de vista, evitaria um confronto diante de adversários quando esse confronto significasse perigo. Mas Kardec não pensava assim. Quando ele publicou o Catálogo Racional para uma biblioteca espírita em 1869, o espiritismo ainda estava nascendo, de modo que devia haver pontos obscuros ainda para serem esclarecidos. Mesmo assim, ele publicou esse catálogo. Mas seu intuito não foi apenas de ajudar os espíritas principiantes a formar sua biblioteca, mas deixar bem claro que o espiritismo não pode ter medo da verdade. O catálogo consistia na indicação de obras que os espíritas deveriam conhecer. Cada livro que indicava era acompanhado de um comentário. Aliás, àquela altura, a religião vinha cambaleando diante do ímpeto dos cientistas em desvendar mistérios que, até então, eram tidos por milagres. E o que mais os líderes religiosos temiam era o avanço do ateísmo. Com o espiritismo, como o espiritismo se colocava ao lado da ciência, para ele também foram dirigidas críticas violentas. Por isso mesmo, as poucas obras espíritas passaram a fazer parte do índice proibido da Igreja. Quem está com a verdade? Nada pode temer, pensava Kardec, e este é um lema do espiritismo. Dessa maneira, embora a doutrina nascente e violentamente agredida, o espiritismo se colocava à disposição de quem quisesse criticá-lo. Para Kardec, todos têm direito a expressar sua opinião, de modo que os críticos, desde que sinceros, merecem respeito. Se não conhecemos o pensamento do adversário, dizia ele, como podemos avaliar se o nosso está certo? Este posicionamento é um dos pontos de honra da doutrina espírita, até porque, segundo o próprio Kardec, ninguém é dono da verdade e, sendo assim,
A nossa verdade, por mais verdadeira, não representa a única expressão da verdade. Somos todos aprendizes na escola da vida e o que deve prevalecer em nossas escolhas é a humildade e a sinceridade. Não veneramos Kardec, como muitos podem pensar. Só podemos venerar a Deus, mas Kardec teve um papel fundamental para o surgimento do Espiritismo num momento crucial para a humanidade. Esta postura, que como falamos, constitui o ponto de honra do Espiritismo, fez com que Chico Xavier, certa vez, fizesse a seguinte declaração: se Allan Kardec tivesse dito, fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Ainda bem que ele afirmou, fora da caridade não há salvação. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Mais uma questão que fomos buscar em nossos arquivos. Uma senhora afirmou que Jesus foi muito exigente em relação a certos atos que praticamos no dia a dia. Até que ponto, ela pergunta, devemos tolerar uma pessoa que não cumpre bem com as suas obrigações e com isso nos prejudica? Devemos não dizer nada ou chamar sua atenção para cumprir com seus deveres? O bom senso nos leva a considerar que não devemos concordar com o mal. O mal é tudo que prejudica pessoas e causa sofrimento. Ninguém tem o direito de lesar o semelhante. Quando Jesus fala em oferecer a outra face, não é o sentido de ser insensível ao mal, mas o sentido de não se vingar de um mal sofrido. Como diz Kardec, se a gente levar essa recomendação ao pé da letra, vamos apoiar o mal e deixar que os maus tomem conta do mundo. No passado da humanidade, o mal era reprimido com o mal, mas não para fazer justiça, e sim para se vingar, o que é bem diferente. A lei humana procurou corrigir isso para evitar a vingança e chamou para o Estado, ou seja, para as autoridades do judiciário, a forma de fazer justiça, sem a conotação de vingança. Uma pessoa com má intenção que prejudique alguém merece, no mínimo, repreensão. A repreensão pode ser em forma de censura ou de advertência. E para danos maiores, a lei deve estabelecer penas proporcionais à gravidade do ato. Foi o que Jesus fez não só com seus discípulos, mas também e principalmente com os fariseus, censurar e advertir. O problema da censura e da advertência não está no ato em si, mas nas intenções que existem atrás do ato, ou seja, no motivo que leva a pessoa a praticá-lo. Seria possível educar uma criança sem censurá-la ou sem adverti-la? E o que leva uma mãe ou um pai a censurar e advertir seus filhos, senão o amor que tem por eles? O cuidado que tem em relação à sua segurança e bem-estar? Jesus valorizou a intenção mais do que o ato em si. Prestem atenção nisso. Uma pessoa pode cometer um erro sem intenção de errar. É diferente daquela que pratica o mal movido pelo desejo de prejudicar. É claro que a primeira, embora errando, não pode ter o mesmo grau de culpa que a segunda. No direito, o crime sem intenção é culpa. O crime premeditado é dolo. Há uma diferença fundamental entre eles. Embora os dois devam ser censurados ou apenados pelos erros que cometeram, o primeiro só pode ser advertido quanto à sua ignorância ou sua negligência. No Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís responde a Kardec que a regra da conduta deve ser a caridade. Caridade no sentido de indulgência, de compreensão em relação à limitação dos outros. Desse modo, quando uma pessoa comete um erro somente contra si mesma, se ela não estiver prejudicando ninguém, esse erro jamais deve ser divulgado. No entanto, sabendo disso,
temos o dever de assisti-la, de ajudá-la para que não se prejudique. Mas nunca devemos sair por aí divulgando sua conduta, criticando abertamente e falando aos outros sobre sua vida. Seria falta de caridade, falta de indulgência. Contudo, se a conduta de alguém pode prejudicar outras pessoas, então é nosso dever moral proteger suas vítimas. Se preciso, denunciando essa pessoa. Essa situação se enquadra perfeitamente no princípio do amor ao próximo, pois, segundo São Luís, é preferível que uma pessoa seja prejudicada do que muitos serem prejudicados por ela. Jesus foi um exemplo desse tipo de comportamento. Embora proclamasse bem alto que devemos nos respeitar e nos amar uns aos outros, ele não deixou de tornar público o mal que fariseus praticavam contra o povo. Livro que vamos sortear daqui a pouco. Eva Miller, A Flor da Guerra. Romance mediúnico do Espírito Eduardo, pelo médium Celino Donizete da Silva, da editora ID. Mande sua mensagem dizendo que quer ganhar o livro, usando o seguinte contato: 14 981 05 1535. 14 981 05 1535. E o Cláudio vai receber. Próxima questão. Passei por diversas igrejas e nunca vi os evangélicos render culto à Mãe de Jesus, como acontece na Igreja Católica, que reza Ave Maria. Também não notei isso entre os espíritas. Nunca ouvi rezar Ave Maria no centro. Na verdade, caro ouvinte, cada igreja, cada agrupamento religioso tem a sua própria forma de crer, orar e adorar a Deus. Respeitamos todos eles, porque o que realmente vale, o que tem peso e faz diferença em tudo isso é a fé que a pessoa cultiva e o que realmente ela crê. Para o Espiritismo, mais do que a forma, é a qualidade do pensamento de quem ora, ou seja, o sentimento que a pessoa coloca na sua oração. Os próprios mentores espirituais costumam dizer que a verdadeira adoração se resume na qualidade do pensamento de quem ora. Se ele o faz dessa ou daquela maneira, se ele se dirige a esta ou aquela entidade espiritual, isso tudo é secundário. Quando a pessoa se põe a orar e ela o faz com sinceridade e amor no coração, os bons espíritos, ou seja, os mensageiros de Deus, procuram ajudá-la. No Espiritismo, segundo a orientação da doutrina, devemos fazer o máximo para evitar fórmulas, justamente porque entendemos que o principal é o sentimento. Muitas vezes a pessoa fica preocupada com a fórmula decorada, que acaba prejudicando o verdadeiro sentido da oração. Por isso, a doutrina recomenda que, ao fazer uma oração, você o faça de preferência com as suas próprias palavras. E por quê? Porque é mais fácil você se concentrar quando você mesmo está criando a sua própria prece, do que se concentrar quando a prece foi apenas decorada, memorizada. O nosso pensamento é muito fugaz. Quando já temos o domínio de uma situação, como quando estamos recitando uma prece decorada, o pensamento se desvia facilmente para outra coisa, para outro objetivo. Trata-se da lei do menor esforço. Nesse momento, cai o nosso nível de concentração na prece que estávamos fazendo. Quer dizer, o pensamento recua ou desaparece e a prece perde seu efeito. Precisamos entender que uma prece é uma prece, mas não é a sua duração que vale, nem o número de palavras que empregamos, mas a qualidade de pensamento que nela empregamos. Uma prece de 1 minuto, assim, pode ter mais eficácia do que outra de meia hora. Lembre-se, Jesus quem disse que não é pela quantidade de palavras que seremos ouvidos. O que ele quis dizer com isso? Quanto a Maria, mãe de Jesus, trata-se, segundo sabemos, de um espírito das altas esferas. Nada impede que possamos recorrer a ela em nossas preces. Contudo, não utilizamos a Ave Maria, que é uma oração que faz parte da liturgia católica e contém conceitos que não se enquadram no pensamento espírita. Usamos, no entanto, o Pai Nosso, que é uma prece universal, serve para todas as religiões, mas que não deve ser apenas recitada. No entanto, caro ouvinte,
até o Pai Nosso ou outra prece qualquer, quando proferida, deve ser feita com entrega total ao sentimento que a oração sugere. Livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Eva Miller, A Flor da Guerra. Romance mediúnico do Espírito Eduardo, pelo médium Celino Donizete da Silva, editora ID. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14981051535, dizendo que você quer ganhar o livro. Nosso ouvinte de Veracruz envia-nos a seguinte questão. Muitos acreditam que a prova física definitiva, como uma materialização de espírito, seria o fim do materialismo. No entanto, o Espiritismo ensina que a convicção é uma conquista da razão. Se um pseudocético tivesse a experiência de abraçar um espírito materializado, como de um ente querido, porque a mente dele ainda assim tenderia a buscar explicações como alucinação ou fraude, o orgulho intelectual pode ser um obstáculo maior para a verdade do que a própria falta de provas? Bem apropriada questão. Na verdade, a prova não pesa tanto quanto o orgulho do cientista. Prova seria o resultado de uma ação que convence, mas nem sempre a pessoa está querendo ser convencida. O professor Henrique Rodrigues, autor do livro Ciência do Espírito, afirma que prova não convence ninguém. Se convencesse, diz ele, médico não fumava, pois ninguém mais do que o médico para saber o estrago que o tabaco causa aos pulmões. Por isso, somente o fato de alguém presenciar um fenômeno espírita não o convence da existência dos espíritos. Geralmente a primeira reação é surpresa, mas depois, escarafunchando a mente, o cético sempre vai criar uma explicação que atenda à sua crença, ou seja, aquilo que ele já trazia bem elaborado na mente. César Lombroso, psiquiatra, professor de medicina e cientista italiano, autor de teorias sobre o criminoso, na primeira fase de sua vida foi ardoroso crítico e inimigo do espiritismo. Mas ele teve uma experiência inusitada nesse sentido, o que levou a mudar de opinião e a defender a veracidade dos fenômenos. Ao estudar a médium Eusápia Paladino com uma equipe de pesquisadores, conforme ele mesmo relata no livro Hipnotismo e Mediunidade, passou a ter contato com os mais variados tipos de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. Mas o auge de seus experimentos ocorreu no ano de 1908, quando, durante uma sessão em que a médium fora mantida sob absoluto controle, materializou diante dele sua mãe, que o beijou a ponto de ele declarar: Quando vi minha mãe, senti na alma uma das emoções mais suaves de minha vida, uma alegria que raiava pelo paroxismo, à frente da qual me surgia no impulso de ressentimento, mas de gratidão por quem me atirava de novo, depois de tantos anos entre os braços. E conclui: e na presença desse grande acontecimento, terei olvidado não uma, mas 1000 vezes a humilde posição social de Eusápia, a médium, que havia feito por mim, embora automaticamente o que nenhum gigante da ação e do pensamento teria podido fazer. Esse livro, Hipnotismo e Mediunidade, que acabamos de citar, traz uma série de experimentos de César Lombroso, mostrando com que espírito o cientista observou e relatou com detalhes cada fenômeno. Livro que está disponível na Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco de Garça e de várias casas espíritas. Outra pergunta do nosso habitual ouvinte de Veracruz. Se o perispírito reflete a última experiência vivida, por que um espírito que desencarna como bebê retomaria a forma adulta da penúltima encarnação, em vez de manter a forma de bebê da última, já que esta última foi a realidade mais recente gravada em seu perispírito? Vamos ver se entendemos a colocação do ouvinte. O espírito desencarna ainda bebê.
Quando ele desencarna, tudo leva a crer que o perispírito tem a forma de um bebê. Mas há um período em que ele fica na espiritualidade, que antecede a próxima encarnação. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz nos dá conta de uma instituição na espiritualidade ligada ao nosso lar e voltada ao atendimento de crianças desencarnadas. Blandina, o espírito responsável pela instituição, esclarece que as crianças desencarnadas são ali acolhidas, sendo permitido que suas mães, durante o sono, as visitem por meio do despreendimento parcial. Ela ainda informa que há 2 tipos de crianças que chegam à instituição, chamada Lar da Bênção. Aquelas que ainda continuarão na condição de criança no mundo espiritual e aquelas que serão preparadas para a reencarnação imediata. Evidentemente, o tratamento que a criança recebe no Lar da Bênção depende dessas 2 condições. As que permanecerão criança, segundo Blandina, podem crescer e se desenvolver como se estivessem encarnadas. Aquelas que têm encarnação programada para pouco tempo terão um tratamento próprio. Diante do processo de redução perispiritual, elas retornarão à fase correspondente à célula ovo do corpo a ser formado para seu natural desenvolvimento. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27. E atenção, neste mês de abril, o Clube do Livro Espírita de Garça entregou aos associados o romance Despertar de uma Alma. A autoria é do espírito Fernandes de Almeida Melo, recebido pelo médium Ariovaldo César Júnior. As diversas encarnações de um guerreiro celta desde o ano 920 de nossa era até os nossos dias atuais. O lançamento é da editora Boa Nova. E para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 50 08, ou enviando e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro, o Centro Espírita Caminho de Damasco oferece ao público passes diários de domingo a domingo, menos na quinta-feira. A aplicação dos passes tem início às 18 horas. Para crianças, sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis, ela ocorre meia hora antes, às 17h30. O Caminho de Damasco também realiza reuniões de estudos, às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, para quem se interessar. Às segundas, estudo de O Livro dos Espíritos. Às quintas, estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E às sextas, leitura e discussão do livro Libertação de André Luiz, recebido por Chico Xavier. E atenção, o estudo do livro Paulo Estevão, às terças-feiras, voltará em forma de roda de leitura. E a atenção agora para os pais. A evangelização infanto-juvenil e as reuniões da mocidade no Lar Meimei acontecem
todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. A entrada é livre. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira a partir das 13 horas e a entrada é pela Rua 7 de Setembro, número 42. A Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, empresta gratuitamente livros e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Prezado ouvinte, acompanhe a programação da Web Rádio Meimei 24 horas no ar, sintonizada em você, uma rádio espírita voltada para os temas fundamentais da vida. Não perca especialmente a programação de domingo a partir das 8 horas. Programas Sementinhas do Amanhã, voltado para a formação espiritual da criança às 9 horas. Às 10 horas, Animais Nossos Irmãos com Vanderly do Carmo Rodrigues, que aborda a questão da espiritualidade dos animais. Às 11 horas, Saúde, Espiritualidade e Você, com o médico Ricardo Cavalcante, com áudio e imagem. Às 11h20, também com áudio e imagem, Momento Espírita, o segundo programa espírita mais antigo do Brasil. São 53 anos no ar. Ao meio-dia, Perspectiva, temas atuais sob a ótica espírita, comentando notícias publicadas pela mídia, também em áudio e vídeo. Das 11 às 13 horas, os programas da Rádio Meimei também são transmitidos pela Web Rádio Alternativa e pela Rádio Alternativa FM 870 kHz. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, missão do Espiritismo. Allan Kardec aproveita o espaço reservado a conclusões no final de O Livro dos Espíritos para esclarecer como o Espiritismo, desde seu surgimento, vai desempenhando seu papel no cenário do mundo. Deixando claro que seu principal opositor é o materialismo, a doutrina espírita considera que as religiões em geral são necessárias. Quando elas são sinceras e destituídas de preconceitos, são portas para a iniciação do povo nas questões espirituais. O Espiritismo, no entanto, tem um papel definido, enquanto desvenda a realidade do mundo espiritual, mostrando tratar-se de uma dimensão de vida paralela à nossa, de onde provêm os espíritos que aqui chegam e para onde vão os que aqui desencarnam. Segundo Allan Kardec, o Espiritismo que se apresentou ao mundo em abril de 1857 vem passando por vários períodos. O primeiro foi o período da curiosidade, provocado pelos fenômenos mediúnicos. O segundo, o período do raciocínio e da filosofia, mostrando a racionalidade da doutrina ao apoiar-se em princípios científicos. E, por último, a fase da aplicação e das consequências morais, que no cômputo geral é a mais importante, a partir da ideia de que o Espiritismo vem esclarecer de maneira simples como podemos pôr em prática a doutrina moral de Jesus, inclusive para melhorar as relações humanas do planeta. Chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos ao início desta edição. Eva Miller, A Flor da Guerra, romance mediúnico do Espírito Eduardo, pelo médium Celino Donizete da Silva, editora ID. E o livro saiu para nosso ouvinte Fernanda Carvalho, da cidade de Garça. Nossos parabéns a Fernanda. Que você aproveite bem a leitura desta obra. E você pode retirar o livro ali na Loja Leves, na Rua Minas Gerais 148, centro da cidade, durante a semana, no horário comercial. E caros ouvintes, agradecemos a sua amável audiência e atenção. E se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva,
temas atuais sob a ótica espírita. E encerrando esta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Criança de 5, 8 anos, ela não tem recursos para fazer opções. Ela precisa de alguém que a dirija no caminho da vida. E isso é uma tarefa dos pais e das mães em particular. Porque sem os pais e sem as mães, os professores, por eméritos que eles sejam, não podem realizar a transformação espiritual do espírito que a criança representa em si. E se a criança já nasce numa condição de necessidade, como um pássaro recém-nato, que aprende pouco a pouco a voar, é uma descaridade deixarmos nossos filhos em plena ignorância da responsabilidade de viver, da beleza do amor e da felicidade de sermos unidos para o bem. A criança é um adulto que está numa fantasia transitória até mais ou menos os 14, 15 anos. Uma criança, vamos dizer, não tem, vamos dizer que não tem qualidades. Tem qualidades, mas não tem discernimento para fazer opções quanto ao caminho que lhes cabe seguir. Daí a tragédia dos toxicômanos, que começam cedo, seduzidos por criaturas inescrupulosas que se fazem traficantes desses venenos. A falta de pais vigilantes criou os delinquentes infantis.